Caetano, vai. Imagine você se eu falar de reforços, posições que a gente vai buscar em 24. Como que eu vou entrar no vestiário ali e vou dizer que esse grupo pode nos levar uma classificação de Libertadores ou até mesmo uma disputa de título na última rodada? Impossível. Para quem é líder, é um pecado capital. Eu não vou cometê-lo. Em relação aos números, né? O nosso CEO e o presidente explicou bem. Essa questão do recurso destinado a investimento, ele não é só aquisição, é qualquer empréstimo, significa luvas, significa também custo com comissionamento de empresários, uma série de coisas, e tem lá o valor destinado, né, à folha mensal. E também foi falado que esse valor ele não limita o custo, a despesa do futebol, porque todo o recurso da SAF, quase que todo o recurso, ele vai ser destinado para o futebol, que tem outras despesas. Mas em relação a pessoal e a investimento e coisa, é o que eles se pronunciaram lá em relação a esses 210 mais 40. E nós vamos ter que nos adaptar, nós vamos ter que tentar chegar antes, nós vamos ter que fazer situações que muitas vezes nós vendemos jogador a prazo e talvez se surgir a oportunidade de comprar também fazer da mesma forma, empurrar para os próximos anos. Mas enfim, é seguir rigorosamente o orçamento, porque é uma SAF que é importante que fique caracterizada aqui e bem destacada. Ela é diferente de todas as que a gente leu, que vieram para o Brasil, que foram institucionalizadas aqui. A SAF do Galo ela é feita, ou ela foi feita, justamente para honrar os compromissos do passado, né? Diminuir bastante o passivo do clube, veio para pagar a conta e, enfim, pelo menos os investimentos que a gente espera talvez não venham para 2024. Mas nem por isso vai diminuir a nossa competitividade, a nossa ambição, a nossa força e a manutenção, no mínimo, de um elenco competitivo, que é o que nós temos. E aí eu entendo que o Rodrigo Caetano está correto e o Atlético correto em mantê-lo, porque ele é, para mim, dos dois maiores executivos do futebol brasileiro. Então você que, quando a gente critica o Caetano aqui, pega recortezinho para mandar para ele, pega esse dos elogios também, aliás, vários dos elogios, porque você aí, fofoqueiro, faz recorte e manda pra ele, tudo que quer. Ai, Caetano, fala mal de você. Ai, Caetano, criticou você. Ai, manda um elogio aí, irmão. Vai lá no meu canal no YouTube, pega lá que tem um monte de elogios a ele. Por isso, quando tem que bater, a gente bate, critica também. Fofoqueiro. Você é o fofoqueiro da notícia. É isso mesmo. E eu gosto dessa parte, viu? Ô HG, falando inclusive sobre essa questão do orçamento, existe um nome que agrada a diretoria do Atlético, mas ainda não houve nenhum tipo de movimento tentando a contratação deste atleta novamente. O Galo acha interessante o nome do Bernard, jogador que defendeu o clube entre 2011 e 2013, foi vice-campeão brasileiro de 2012, venceu a Libertadores de 2013, deixou o Galo para defender o Shakhtar, depois passou pelo Everton, jogou no futebol árabe e aí hoje está defendendo as cores do Panathinaikos da Grécia. Existe uma avaliação interna sobre a situação deste atleta. Lembrando, ele tem contrato no futebol grego até junho de 2024 e caso o Galo tente de fato ou faça algum tipo de movimento buscando a contratação deste atleta, ele pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro. E aí é um nome que talvez não onere tanto o orçamento do clube, porque está muito próximo do fim do contrato. E é um nome que agrada especialmente aos investidores da SAF. Todos eles gostam bastante do Bernard, então é um nome que está sendo discutido nesse momento no departamento de futebol do clube. Ô Eltinho, eu gostaria de ouvi-lo. Tá rindo por quê? Dormiu com o Bozo? Não. Eu queria te ouvir porque é o seguinte, eu estou pensando aqui que o Gemerson já está aí e estão tentando, estão querendo, não sei se estão querendo, mas gostam do Bernard. O que você acha de trazer o Ronaldinho Gaúcho também e o Jô? O Ronaldinho, o Jô, o Tardelli, que ainda não assinou com o Atlético. Pode atravessar, né? O Atlético pode tentar atravessar. Mas sobre o Bernard, eu acho que ele viveu um ótimo período no Atlético, chegou até a seleção brasileira. Ele foi uma das opções utilizadas pelo Filipão no 7-1 em 2014. Então ele fazia parte daquela seleção. Depois ele... triste lembrança, né? Ainda mais um dia como hoje. Depois ele vai para a Europa, ele tem bons momentos, principalmente no Everton. A sequência dele pelos outros times não foi a mesma que ele chegou a apresentar em determinado período no Everton. Então, assim, ele é um jogador que lá na Europa ele já está tendo uma queda de rendimento. Ou seja, ele não vai
render mais aquele nível que ele chegou a render em um determinado momento no Everton. Mesmo assim, um Everton que passou por inúmeras dificuldades dentro da competição lá na Premier League. Então, a questão do Bernard, ele vir ao futebol brasileiro, tem que ser uma boa avaliação, porque ele não é um jogador que vai chegar aqui barato, a gente pensando em salários, as formas que ele vai chegar até o Atlético pode ser sem tanto ônus ao Atlético financeiro, mas o que vai acarretar o contrato dele e os valores salariais, é isso que o Atlético tem que pensar, porque ele não vai chegar aqui com status para resolver. E eu não vejo o Bernard hoje sendo aquele jogador que vai chegar aqui num nível superior que vai sobrar. O que é o sobrar? Quando o Hulk chegou aqui, muita gente pensou: como esse Hulk vai pegar e fazer a diferença? O nível do Hulk é muito mais alto do que o nível de Bernard. Então eu não acredito, não vou usar achismo, eu não acredito que o Bernard chegue aqui no Brasil e faça tamanha diferença como fez o Hulk. Eu acredito que vocês não assistam o campeonato grego, né? Para saber como é que ele está saindo lá. Ah, mas os números, tudo bem, estou falando de assistir. Porque como a Nath disse, os números sem contexto, eles são apenas números, né? Eu assisti alguns jogos da equipe do Panathinaikos lá quando estava jogando a Liga dos Campeões. A pré-Liga dos Campeões. Eles não chegaram a classificar. O Bernard não foi titular da equipe e entrou ao decorrer dos dois jogos que foram eliminados. Oi? O Toró. O Toró que eu vou contar para vocês é agora, porque é a hora de falar. Opiniões internas colocam um jogador de rival como boa alternativa para o Atlético estar contratando na temporada de 2024. Deixe sua inscrição por aqui, ative todas as notificações e deixe sua curtida para que assim possamos estar muito bem ligados sobre o Galo. Para alguns da interna do Atlético Mineiro, existem boas possibilidades de contratações envolvidas em jogadores que estão no rival. O América Mineiro é a equipe que já está confirmada como rebaixada no Campeonato Brasileiro e que vai disputar a segunda divisão no próximo ano. Uma delas seria envolvendo o argentino Benítez, que conta com bons números no ano de 2023, sendo ele 39 jogos disputados, 9 gols marcados e 11 assistências. Ele tem também um contrato até o fim de 2025 com a equipe rival do Galo e por isso ainda tem um contrato considerado longo, mas é um jogador que tem sim bons números em relação às suas últimas temporadas no futebol brasileiro. Jogador que iniciou ainda sua passagem pelo Brasil jogando pelo Vasco, também já passou por São Paulo e Grêmio. Na minha opinião, é um jogador bem interessante nesse lado criativo. No entanto, tem um grande porém: o seu estado físico. É um jogador que sofre constantemente com algumas lesões e idas ao departamento médico. Você, torcedor do Galo, acha que seria uma boa opção? Comente aqui abaixo, se inscreva e deixe a sua opinião nos comentários para também dialogarmos juntos.